Oi, turma, tudo bem? Vamos falar da teoria dos conjuntos? Então, quando a gente fala da teoria dos conjuntos, é importante a gente começar pensando o que é um conjunto. Um conjunto sempre vai ser um grupo, vai ser uma coleção de objetos. E esses objetos, eles têm que ser diferentes entre si, a gente tem que conseguir distinguir um objeto do outro. Então, por exemplo, quando eu falo das vogais do alfabeto, cada vogal vai ser um elemento e cada vogal uma letra diferente da outra, eu consigo distinguir uma da outra, né? Então, quando a gente fala dos alunos de uma disciplina, cada aluno também vai ser um elemento. Quando a gente fala de uma reta, a gente está falando de um conjunto de pontos. Então, a gente vai agrupando um pontinho do lado do outro, a gente consegue ver uma reta no final. E daí, a gente consegue fazer o processo inverso também, tá? Quando a gente escreve na teoria dos conjuntos, a gente usa as letras maiúsculas, aqui vocês vão observar isso, para representar um conjunto, e os elementos a gente usa letras minúsculas ou a gente vai usar números, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer o conjunto das letras da palavra matemática, eu não vou escrever 2 vezes, ou 3, ou quantas se repetirem, a quantidade de vezes que repete aquela letra, tá? Eu só escrevendo uma vez já é suficiente. Quando eu quero fazer o conjunto das vogais do alfabeto em português, aí a gente vai fazer V de vogais, tá? E o A, E, I, O, U. E o que a gente vai fazer? O que a gente tem que prestar atenção? Sempre que eu representar conjunto, a gente vai precisar colocar as chaves para indicar que a gente está falando de um conjunto. Chaves são diferentes de colchetes, que são diferentes de parênteses, e cada um representa uma coisa. Então, tem que prestar atenção que, quando eu quero representar um conjunto, eu preciso seguir meio que esse modelo aqui. Por que eu falo que eu tenho que seguir meio que esse modelo? Porque eu posso falar, por exemplo, que o conjunto A, ele é o elemento 1, 2 e 3. Então, repara, o que tem de repetição nesses dois? Tem uma letra maiúscula, tem um sinal de igual, e a gente tem a chave, os elementos são divididos entre vírgulas. Se acontecer desses meus números serem números decimais, número com vírgula, por exemplo, for 1,3, aí eu posso colocar um ponto e vírgula, que daí eu vou conseguir identificar que o elemento é 1,3, depois 1,4, depois 1,5, por exemplo, né? Porque daí a vírgula vai estar distinguindo um do outro. Tudo bem? Eu também posso falar do conjunto dos meses do ano que tem 30 dias, então aqui eu vou escrever realmente o nome daquele mês, tá? Não é obrigado a colocar só letra ou só número, a gente pode escrever palavra também. Outros conjuntos que a gente tem, que é o conjunto dos números primos. Então, quem são os números primos? São aqueles números que eu só consigo dividir por ele mesmo e por 1 e vai dar resto exato. Que resto exato é esse? Vai dar o resto zero, tá? Outra forma, a gente pode escrever em língua portuguesa, que é como está escrito aqui. Então, o conjunto B dos números naturais maiores que 5 e menores que 10. E aqui a gente fala, na verdade, que está em língua natural, que é na língua que a gente fala naturalmente. E a gente pode escrever só dando a resposta, colocando só os números, ou eu posso escrever matematicamente como está escrito aqui embaixo. Essa escrita matemática, ela é idêntica a essa que está aqui em cima. Claro que os termos mudam pouca coisa, mas o que está querendo falar é a mesma coisa. Então, eu estou falando que os x são os meus elementos. E os meus elementos, eles pertencem aos conjuntos dos números naturais, tá? E esses números naturais, eles precisam ser maiores do que 5, mas menores do que 10, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Então, para não ter que escrever todo esse texto em língua portuguesa, a gente acaba escrevendo assim, em língua matemática, tá bem? Outras formas de a gente escrever é que a gente tem que entender como é que funciona a linguagem da escrita do conjunto. Então, eu sempre vou falar que o meu elemento é x, ou se eu posso falar que o meu elemento é y, z, enfim, isso não vai fazer diferença. E o meu x, em seguida, vai ser colocado qual que é aquela propriedade dele. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando só em língua natural, que a gente chama de forma sintética também. Então, eu estou colocando que x é uma estação do ano, aí eu vou responder que é verão, inverno, outono e primavera. Depois eu vou falar que é um número par e não negativo, e daí eu vou falar que é o 2, o 4, o 6, e vou colocar reticências, porque eu não preciso listar todos. Eu listando alguns e dando a entender para o meu leitor, né, para a pessoa que está lendo aquela situação, o que está acontecendo, já é suficiente. E aqui eu posso colocar que x é um número natural maior que 0 e menor que 100. Então, quando ele fala que é maior que 0 e menor que 100, nem o 0 nem o 100 entra. Quem vem depois que o 0 vem o 1. Então, eu teria que colocar que o conjunto C começa do 1, vai para o 2, vai para o 3. Poderia colocar mais alguns. Posso colocar reticências, colocar o 98 e depois o 99. E assim eu listei todos os meus conjuntos, tá?
Já em relação à pertinência, a gente está querendo saber se um elemento ele vai pertencer a um conjunto. E na relação de pertinência, a gente usa aquele símbolo que é o pertence ou não pertence, que talvez vocês até lembrem que vocês já estudaram lá no ensino médio, tá? Então, quando eu quero falar que um elemento ele pertence, a gente escreve que o x pertence ao y. Quando ele não pertence, eu pego esse mesmo símbolo e eu só corto ele, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Então, meu conjunto é menos 8, menos 4, menos 2, o 0, 1, 2 e o 3. Então, o menos 4, ele está nesse conjunto? Sim, ele está aqui. Então, eu vou escrever que ele pertence. E o menos 3? Bom, se a gente olhar bem aqui com atenção, a gente vai ver que não tem o menos 3. Então, eu vou responder que não pertence. O 2, a gente já pode responder que pertence. O 3, eu posso responder que pertence. O 12 não pertence, não. Nem 12 positivo, nem 12 negativo. Então, não importa. Não tem aquele elemento, a gente vai dizer que não existe, tá? E, por exemplo, aqui, ó, a gente não tem o menos 3, mas tem o 3 positivo, não importa. A gente não tem aquele elemento, ele não existe, então não pertence. E o 0, ele pertence também. É legal a gente pensar aqui no banco de dados, que vocês vão estudar ele bem mais pra frente, tá? Eu tô falando bem mais pra frente, mas vocês vão acabar estudando ele ao longo do curso. O bem mais pra frente quer dizer que vocês não vão ver isso agora. Mas no banco de dados que vocês vão ver ao longo da graduação de vocês, vocês vão perceber que a teoria dos conjuntos, o banco de dados, ele é baseado na teoria dos conjuntos. Como assim ele é baseado? Se a gente parar para pensar, a gente pode pensar que o A é como se fosse uma gaveta. E que daí, estes elementos aqui são os documentos que eu tenho naquela gaveta, né? Então, o banco de dados a gente pode pensar como uma gaveta e eu coloco esses elementos lá na minha gaveta. Então, eu quero saber se existe ou se não existe esses meus documentos. Então, sabe quando vocês vão lá no botãozinho localizar para localizar uma palavra, ou para localizar um documento, ou para encontrar? Então, vocês estão fazendo a teoria dos conjuntos. É isso daqui que vocês estão usando, tá? Esses símbolos eu trouxe aqui para a gente ver os símbolos mais corriqueiros que a gente usa na teoria dos conjuntos. Então, a gente tem o existe e não existe, tá? O pertence e o não pertence. A gente tem o contém ou não contém, e aí a mesma situação, o não contém é só cortadinho. Quando tem esse risquinho aqui embaixo, a gente pode falar que contém ou é igual, tá? Às vezes a gente usa não contém. É mais raro? Sim, é bem mais raro aparecer, mas pode aparecer. Então, achei mais sensato trazer aqui para vocês. Esse C, ele não é um C, tá? Se a gente reparar, esse aqui, ó, ele não é um C bem redondinho, ele é um C mais achatadinho. E quando ele está cortadinho, quer dizer que não está contido. Depois a gente vai ver o que significa cada um, tá? A gente tem aqui os vazios, né? 2 exemplos de vazio. E aqui tem uma situação que várias provas eu pego e os alunos respondem que isso aqui é o vazio. Isso aqui não é um exemplo de conjunto vazio. Conjunto vazio ou é o zero cortadinho ou é um conjunto vazio mesmo. A gente também tem a interseção, a gente também tem a união. Esse símbolo que é um A de cabeça para baixo, e é literalmente um A de cabeça para baixo, não tem o que a gente falar de diferente disso. Significa para qualquer, ou seja, para todo e qualquer. Tá? A gente pode usar essas duas nomenclaturas. O conjunto dos números naturais, ele é representado por essa letra aqui. Quando a gente vai escrever, a gente duplica a perninha, tá? Às vezes eles vão duplicar aqui no meio quando é digitada a letra, mas não tem problema. Quando a gente fala dos números inteiros, eu represento pela letra Z. Por quê? Porque o I, ele é dos irracionais, então é pra gente não confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma perninha dupla lá no meio também. Já o conjunto dos números racionais, eu represento pela letra Q, aí eu posso fazer uma perninha dupla aqui. Os irracionais, eu faço uma perninha dupla no meio. E os reais, eu faço uma perninha dupla aqui no começo. E o P, ele é o mais desconhecido, vamos dizer assim, mas normalmente ele está querendo falar do conjunto dos números primos. Mas se tu quiser chamar por outra letra, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, o conjunto vazio. É o conjunto vazio ou o zero cortado. Nunca coloca o vazio dentro do vazio, porque isso é uma redundância muito feio e está extremamente errado. Quando eu falo que eu tenho um conjunto unitário, significa que eu só tenho um elemento. Então, por exemplo, aqui eu coloquei só o número 2, tá? Mas o número pode ser qualquer um, ou a letra, palavra, não vai fazer diferença pra gente, mas só tem que ter um elemento. Quando eu falo do conjunto universo, eu preciso entender que aqueles são todos os elementos que eu vou conhecer naquela situação, naquele momento. Então, são todos os elementos que são levados em consideração naquele estudo que eu estou fazendo, naquela resolução, naquela questão, naquele problema.
Então, assim, pensa como se fosse uma gaveta e no conjunto universo são todos os documentos que tu tem naquela gaveta. Tu não tem nenhum documento a mais, tu não conhece nada além do que está dentro daquela gaveta que vai ajudar a resolver os exercícios, tá? Quando a gente fala da família de conjuntos, é quando a gente tem os elementos que eles também são conjuntos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma família, né, que é um elemento, que ele também é um conjunto, no caso, que ele é o 2,3. Então, como ele é um elemento e ele está dentro aqui, ó, dessas chaves, eu vou dizer que ele pertence ao conjunto F, assim como o 2 pertence. Por quê? Porque o 2 está ali. Se eu não tivesse esse 2, aqui teria que ser não pertence, porque esse 2, ele só está de parzinho com 3. Então, nessa situação, sim, nessa aqui não. Mas como ele está ali, acaba sendo pertence também. E aqui eu tenho o 5, o 6 e o 7, então eu vou falar que ele também pertence, tá? Então, ó, reforçando, o 2 sozinho não pertence a F e o 5 também não pertence. Por quê? Porque a gente tem que entender que aquele conjuntinho ali vai se encaixar como um elemento. Por quê? Porque ele está dentro aqui do meu conjunto. Quando a gente fala de conjunto numérico, a gente tem os números naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os complexos, tá? Isso daqui é bem rápido, não é nem para a gente se preocupar, mas é só para a gente lembrar porque vai aparecer nos exercícios. Então, quem são os naturais? Os números que a gente pode contar. Então, é 1, 2, 3 e assim continua. Já os números inteiros são os naturais, só que com os negativos. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Ops, termina no 3? Não, então eu coloco reticências para indicar que continua. Ó, então, um conjunto dos números racionais, a gente normalmente representa como uma fração de A sobre B, onde o A vai pertencer aos inteiros. Por que aos inteiros? Porque pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, para a gente não faz diferença. Já o B, ele vai pertencer aos inteiros, mas ele vai ter um asterisco aqui em cima. O que esse asterisco ali em cima quer dizer? Quer dizer que não vai entrar o zero. Por que não entra o zero? Porque a gente não pode dividir um número por zero, né? Já os números reais, eles são a junção de todos os números anteriores, tá? E o conjunto dos números complexos, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa, mas eles são aqueles números com a parte imaginária. Então, a gente tem, por exemplo, o número 2 mais 3i, onde 3i é a parte imaginária e o 2 é a parte real. Mas essa parte aqui é mais para conhecimento, tá? A gente acaba usando mais até os reais mesmo na hora de a gente resolver os problemas. E na hora que a gente chegar lá nos reais, deixa que a gente vai falar bem direitinho, tá? Então, quando eu falo que dois conjuntos são iguais, eu vou chamar esse conjunto de A, por exemplo, e esse aqui de B, eu estou falando que os mesmos elementos que a gente tem em um conjunto, eu vou ter no outro conjunto. Então, observa ali os elementos que eu tenho no A e os elementos que eu tenho no B. São exatamente os mesmos? Se tiver um só umzinho, com um sinal de menos e o outro com um sinal de mais, eles já não são mais iguais. O que não é esse caso aqui. Todos eles têm os mesmos números. Então, eu vou falar que o conjunto A ele é igual ao conjunto B. E dessa forma que eu representei aqui nas bolinhas, a gente fala que é um diagrama de Venn. E a gente sempre coloca um pontinho aqui na frente, por caso eu tenha uma bolinha apertadinha, e aqui eu vou achar que muitas vezes que é o número 23. Se eu coloco aquela bolinha, eu consigo identificar claramente que é o 2 e o 3, tá? A posição em que os números estão não vai fazer diferença. Se acontecer de eu ter um conjunto C aqui, por exemplo, e daí nesse conjunto C eu tenho 0, 0, 0, depois eu tenho 1, 2, 3 e o 4, continua assim sendo tanto conjunto A quanto conjunto B. Por quê? Porque os elementos são iguais. É como se eu tivesse fotocópias no mesmo arquivo, tá? Eu tivesse arquivos duplicados, mas que não vai fazer diferença pra gente, porque aqui é repetição, tá? É feio, mas a gente pode acontecer de ter, mas a gente enquanto vai responder alguma questão, alguma coisa, a gente evita esse tipo de situação, porque é feio, mas não tá errado, a gente não pode falar que tá errado, mas é feio, tá? Quando a gente fala da relação de inclusão, eu tô falando do contém, não contém, está contido ou não está contido, que são aqueles Cs achatadinhos, que eles podem ser cortadinhos também.
Para a gente saber qual que é qual, eu tive uma vez uma aula com um professor e ele me explicou de uma forma que eu achei bem legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem é o meu conjunto A. Então, o meu conjunto A é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem se repete não são só esses elementos aqui. Então, quando a gente vai fazer essa relação do A em relação ao B, ou do B em relação ao A, o A está contido no B? Não, o A não está contido no B, porque a gente tem esses elementos aqui, né? E o B, ele está contido no A? Também não. Por quê? Porque o B também tem esses elementos que não estão lá. Então, quando eu quero falar que o A está contido, eu tenho que pensar que o B é o conjunto maior. Por quê? Porque ele está contido. Então, se o B é conjunto maior, é como se eu tivesse aqui, ó, uma barriga de grávida, tá? Então, se eu quero escrever aqui que... Só um pouquinho, não vai apagar, tá? Fica ali. Então, nesse aqui, se eu quero falar que o B, ele está contido em A barriga de grávida também vai para o A. Só que, na verdade, eles não estão. Então, como eles não estão, a gente precisa cortar esses símbolos, tá? Agora, olha o conjunto C e o conjunto D. Quando a gente coloca aqui, ó, eu até coloquei em negrito para chamar atenção, estão todos os elementos, certo? Então, a gente pode pensar no seguinte, a gente tem um conjunto C, e tem um conjunto D, e o D e o C. Então, quem é o conjunto maior? O maior é o C. Então, o C é como se fosse a mãe. Então, tá aqui a barriga de grávida, tá? Então, aqui eu tô falando que o C contém o D. Então, vou até anotar aqui, que contém. E aqui eu vou falar que o D está contido, tá? Está contido no C. E essa é diferente do contém, do está contido, ou não contém, não está contido. Tudo bem? Então, quando a gente fala do diagrama, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um círculo, vai escrever a letra do conjunto e vai colocar os elementos aqui dentro, tá? Isso vai ser bem importante para os próximos exercícios. Nesse segundo exemplo aqui, se a gente reparar que eu tenho o elemento 2 e 3 e ele repete aqui. Então, eu tenho que fazer um conjunto meio que sobreposto ao outro. Então, aqui está o B e aqui está o C. Nessa parte que está sobreposta, eu vou colocar os que se repetem. Aí, está faltando o 4, o 5 e também está faltando 1. No conjunto B, aqui está vazio, mas não tem problema, a gente pode deixar esse pedaço vazio. Se tivesse mais um número 7, por exemplo, eu poderia vir aqui tranquilamente colocar ele. Mas como não tem, vai ficar só esses dois. Trouxe outros exemplos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto D e aqui eu vou ter o conjunto E. O conjunto E é o 0 e 1. Já o D é o 2, o 3, o 4 e o 5. Os dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum, então a gente deixa eles separados e não tem problema algum. Nesse daqui, se a gente reparar, a gente tem 1, 2 e o 3 e 1, 2 e 3 aqui. Então, vai ficar 1, opa, ficou feio, sobreposto ao outro. Então, aqui eu tenho o F e aqui eu tenho o G. Então, aqui eu vou colocar o 1, o 2 e o 3, aqui vai ficar o 0, aqui vai ficar o 4 e o 5 e pronto, a gente já representou no diagrama de Venn. Então, tanto faz a gente escrever na linguagem de conjuntos ou na linguagem de diagrama. O que ficar mais fácil para vocês está maravilhoso, tá bom? O conjunto finito e o infinito, eu já acabei falando, né, nessa videoaula de hoje, mas não tem problema, a gente reforça aqui. Quando eu falo de um conjunto finito, quer dizer que ele tem fim. Então, a gente coloca os elementos, eu posso colocar as reticências no meio, mas eu preciso colocar o último elemento e fechar chaves, tá? Já quando ele é infinito, a reticências fica ao lado das chaves. Não quer dizer aqui, ó. Aqui quer dizer que vai continuar esses números, tá? Enquanto nesse aqui de cima, não. Quer dizer que vai acabar no M. Já esse aqui de baixo, eu vou continuar infinitamente. Então, se o Joãozinho falar para mim que esse conjunto de baixo vai terminar no 72, saiba que vai ter o 73. Por quê? Porque aqui está aumentando de 1 em 1 e a gente consegue observar esse padrão, tá? Já se o Joãozinho depois chegar pra gente e falar que vai terminar no 1000, saiba que depois vai ter o 1001. Por quê? Porque ele tá falando que é infinito, quer dizer que ele não acaba. Já nesse aqui de cima, se o Joãozinho falar que acaba no 72, é porque realmente acabou no 72, a não ser que o Joãozinho esteja errado. Mas acho que vocês entenderam o exemplo. Quando a gente fala de conjunto das partes, a gente pensa num conjunto que a gente vai representar pela letra P, tá? E a gente vai colocar todos os elementos em subconjuntos.
Só que antes da gente fazer isso, é importante a gente pensar nessas 3 propriedades que a gente tem aqui. Então, por exemplo não, primeira propriedade. O vazio, ele sempre pertence ao conjunto das partes. O próprio conjunto A faz parte do conjunto das partes. E para eu saber se eu conseguir listar todos os elementos, eu vou calcular 2 na N, tá? E o N é a quantidade de elementos que aquele meu conjunto tem. Então, olha só. Vamos pensar que o meu conjunto é só o número 0 e 1, e eu quero fazer o conjunto das partes. Então, lá pelas propriedades, eu vou começar no vazio, né? Por quê? Porque todo conjunto tem o vazio. Depois, ele fala para mim que ele tem o próprio conjunto. Então, o próprio conjunto é o 0,1. Então, repare que eu estou até colocando ponto e vírgula para destacar bem. Depois que eu coloquei essas 2 propriedades, eu costumo começar de 1 em 1 elemento. Então, vou começar com 0 dentro de chaves e com 1 dentro das chaves também. E eu já fechei. Por que eu já fechei? Porque eu sei que acabou. Se eu ainda não soubesse que acabou, o que eu teria que fazer? Eu ia ter que colocar de 2 em 2 elementos. Opa, foi demais. Eu tenho que colocar de 2 em 2 elementos, depois de 3 em 3, e listando todo mundo até acabar. Na hora que eu sei que acabou, eu vou lá e fecho as chaves. Como que eu sei que acabou? A terceira propriedade, 2 elevado na N. N é a quantidade de elementos que eu tenho. Aqui eu tenho 2. Então, 2 na 2, 4. Então, eu tenho que ter esses 4 elementos. Então, 1, 2, 3, 4. Tenho os 4 elementos, então eu sei que está tudo certinho. Não esqueci de ninguém, tá? Às vezes vai aparecer o conjunto já com alguns elementos dentro de chave, que é aquele caso da família dos conjuntos, tá? Então, a gente tem que prestar atenção a que eu listei todas as opções possíveis para a gente não se confundir. Então, o elemento 1 pertence ao A porque ele está aqui, o 2 não pertence. Por quê? Porque eu só tenho 2 dentro de chaves. Então, o meu elemento é o 2 dentro de chaves, e não só o 2. O 3, ele pertence, mas o 3 dentro de chaves ele não pertence. Por quê? Porque eu só tenho o elemento 3 escrito aqui, tá? Aí, quando a gente vai falar de elemento conjunto, a gente usa o pertence. Quando a gente vai falar de conjunto, subconjunto, né, entre conjuntos, a gente usa o contém ou está contido. Então, como eu sempre coloquei aqui primeiro o subconjunto e depois o conjunto maior, a barriga da grávida sempre fica virada para o conjunto maior. Então, vocês vão reparar que eu estou colocando que o 2 entre chaves, ele não está contido em A. Por quê? Porque eu tenho um elemento 2. Então, eu teria que usar o pertence, porque eu estou falando de um elemento e não de um subconjunto, que é o que está escrito aqui, tá? Já nessa terceira parte aqui, nessa terceira coluna, eu estou fazendo subconjuntos de todos os elementos. Então, esse elemento aqui, ó, é este carinha aqui, é este carinha aqui, tá? Então, este carinha aqui é este carinha aqui. Esse aqui não existe, por quê? Porque eu tenho 3 sozinho. Por isso que vai estar correto aqui, que vai estar escrito o contém aqui, né? O está contido. E aqui vai dizer que não está contido, porque eu só tenho o número 3, eu não tenho o número 3 dentro de chaves. Tudo bem? Então, tem mais alguns exemplos que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, o 2, ele vai pertencer ao A? Vai, porque ele está aqui. Então, eu vou escrever que pertence. O 1 não pertence, ele não está ali. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, o E está dentro do F. Então, quem que é a grávida? O F. Então, a barriga sempre vai para o F. Já em relação ao G e o F, o G está fora. Então, tanto faz se eu vou colocar este ou este. Vai depender mesmo do que o enunciado está falando. Então, como é contém ou está contido, a gente só vai cortar porque não contém nem está contido, tá? E a vídeo de aula de hoje era isso. Eu vou colocar lá no ambiente virtual, mas as próximas atividades que vocês têm que concluir, tá bom? Beijo e até a próxima aula.